O ano está acabando e com ele chegaram as férias de verão. Mas para aqueles que passaram para a segunda fase do processo seletivo 2012 da Fundação Universitária para o Vestibular, a FUVEST, que será realizada entre 8 e 10 de janeiro, nada de descanso. A principal dica dos professores de cursinho para os estudantes que querem mandar bem nas provas da segunda fase é que estudem e mantenham o clima de concentração e muito estudo. E hoje nós estamos recebendo aqui no De Bem com a Vida a Karina, que é professora de redação formada pela USP. Boa tarde, Karina, tudo bem? Boa tarde. Ela tem um sobrenome lindo, eu vou deixar ela pronunciar. Fala pra mim, Karina. Shanklinjan. Shanklinjan, tá bom? Origem armênia, isso, né? Armênio. Você é professora de redação formada pela USP. Sim. E com certeza vai tirar nossas dúvidas hoje aqui, né? Como se concentrar nos estudos em meio a tanta festa? A tia veio do interior, tá todo mundo chegando e tem gente indo pra praia. É verdade. Muitos optam por ficar na cidade para continuar estudando, né? Porque assim se afastam da bagunça, das festas e aí continuam estudando. E é o ideal mesmo, procurar um cantinho em casa, um canto mais tranquilo para estudar, para rever as matérias que faltam. Inclusive fazer provas de vestibulares anteriores também ajuda muito. Então tem que ter disciplina. A palavra de ordem agora é disciplina para estudar na reta final. Porque já é uma grande chance, né? Já está na segunda fase, né? É verdade. Tem que aproveitar essa oportunidade, porque passar para a segunda fase já foi muito difícil esse ano, principalmente a segunda fase da FUVEST, né? A instituição fez algumas alterações na prova, chamou menos candidatos para a segunda fase, então tem que agarrar com unhas e dentes agora essa chance. Apertou bastante. Natal você vai ter, né, vários, assim, festas e esse tempo, mas é importante esse tempo, então, de disciplina. Sim, de né? disciplina. E o que a pessoa deve estudar mais? Olha, como temos pouco tempo daqui até o vestibular, as matérias nas quais ela tem mais dificuldade. Mas a redação também não pode ficar de lado. A redação conta muito na FUVEST, é um dos principais pesos da prova, né? Então, qual seria o peso? Qual é? Vale 50% da prova de português. Então, tem um peso muito grande, influencia bastante na nota final. Então, é importante o candidato treinar. Nós temos mais ou menos 2 semanas daqui até o vestibular, daqui até a redação. Então, é importante que ele escreva pelo menos uns 5, 7 textos daqui até lá. Mostre esses textos para outras pessoas. Não precisa ser necessariamente para os seus professores, mas para amigos, para alguém que tenha um senso crítico para poder avaliar esses textos. Olha, então 5 a 7 textos aí, então se prepare. Pelo menos. É importante para o estudante fazer um apanhado geral do que aconteceu durante o ano? Sim, é importante, ajuda muito sim. As atualidades, elas não são cobradas de modo direto, por exemplo, o que está acontecendo na Síria, o que aconteceu no mundo árabe, elas são cobradas indiretamente. Então é importante que o candidato saiba ter uma análise crítica a respeito daqueles fatos. Um exemplo: 3 grandes vestibulares usaram as redes sociais como tema de redação. O Enem, a Unicamp, a FATEC. Então, aspectos sociais das redes sociais, né? Como que a rede social influencia nas amizades, como que a rede social influencia no comportamento escolar. Então, não é a atualidade em si, o que acontece no Facebook, quais foram as mudanças no Facebook no último ano, mas sim aspectos sociais, aspectos das relações humanas em relação a esses fatos, essas atualidades. Atingir o mundo, né? Exatamente. Então, geralmente eles dão o tema, Karina? Sim. O candidato recebe uma proposta com alguns textos, às vezes alguma figura. É importante que ele leia com tranquilidade essa proposta até a sua total compreensão, porque um dos fatores que mais anulam redações é a fuga do tema, né? O candidato pensa que compreendeu a proposta e escreve sobre outra coisa que não tem absolutamente nada a ver. Então, com isso, ele zera a redação, perde a oportunidade do vestibular. Então, é importante ler com calma essa proposta, grifar partes importantes se for necessário, e a partir daí ele começa a elaborar o rascunho da redação. Então, ele vai fazer uma listagem com tudo que vier à mente dele relacionado ao tema. Ele leva uns 5 minutos, 10 minutos mais ou menos nessa etapa. Então ele lista tudo aquilo que vem à mente dele, depois ele seleciona nessa lista os assuntos mais importantes a serem trabalhados na redação. E a partir daí, ele começa a elaborar o rascunho dele. O rascunho, ele vai estruturar 3 partes. A introdução,
em que deve ter uma tese que ele vai defender, né? Então, o que ele pensa a respeito daquele tema aparece logo no primeiro parágrafo, logo na introdução. Depois, o desenvolvimento do texto dele, uns 2 ou 3 parágrafos, defendendo essa tese com argumentos, e bons argumentos, argumentos consistentes, argumentos que façam sentido. E depois a conclusão, na qual ou ele reforça a tese, ou ainda ele apresenta uma solução para o problema discutido. Pegaram aí em casa? Prestaram atenção? No dia do vestibular, quanto tempo tem para a prova da redação? Tem tempo... Sim, é importante. As pessoas não ficam nervosas, assim, ai, não tá vindo, não tá vindo. É importante que ele organize também o tempo na hora da prova, né? Então, o FUVEST, por exemplo, tem 4 horas de prova, 10 questões discursivas de português, mais a redação. Começar pela redação é fundamental, porque assim já elimina a parte mais difícil, o candidato está mais descansado no início da prova, então ele já começa pela redação. Então começar pela redação é uma boa dica. É o ideal. Tá. Aí nesse caso, ele faz essa estrutura de organização do rascunho, depois ele elabora o rascunho. É importante que ele dê uma pausa entre o rascunho e a versão final da prova. Que ele resolva outras questões da prova, ou que ele levante para tomar uma água, faça um alongamento nesse meio tempo. Por quê? Esse distanciamento entre o rascunho e a revisão final permite que o candidato detecte mais erros no rascunho dele e faça uma versão final melhorada. Então, esse processo todo deve levar 1h10. Processo de elaboração do rascunho e depois passar esse rascunho a limpo. 1h10 o total, para não prejudicar o restante da prova. Então tem que estar bem preparado mesmo, é como um atleta. É um atleta, Por isso que é importante o treino, resolver provas de anos anteriores, cronometrar em quanto tempo ele está fazendo uma redação, em quanto tempo ele está resolvendo o restante da prova, isso ajuda muito. Tá certo. E quais seriam as dicas, assim, quanto tempo do dia você diria que o aluno deve dedicar ao estudo nesse tempo de festa? Quanto tempo? Olha, se ele conseguir se dedicar durante 4 ou 5 horas por dia, é o ideal. E sempre fazendo um revezamento entre as matérias de exatas, humanas e biológicas. Então ele estuda uns 50 minutos de humanas, depois uns 50 minutos de exatas, porque assim o cérebro dele vai sendo estimulado e ele vai conseguir absorver melhor tudo que ele está estudando. Então o ideal é um tempo limitado de 4 ou 5 horas e essa alternância entre as áreas. Tá certo, tá certo. Então é importante treinar a redação em casa, como você falou, pelo menos fazer 5 a 7 redações daqui até o vestibular. Mas é bom fazer com esse negocinho do relógio. Sim, é muito importante o fazer de conta que está tudo, né? Tentar recriar o ambiente mesmo de vestibular. E esse controle sério do tempo é importante. Porque tem muita gente que se perde tentando elaborar um rascunho e quando vê, já passaram 2 horas e ele ainda não conseguiu fazer quase nada, né? Então, se ele estiver bem treinado quanto ao tempo também, isso já ajuda muito. Meu Deus, estamos chegando lá, né? E quais são os principais erros numa redação dos vestibulares? Olha, fuga do tema é um dos principais erros. Então, o aluno que não lê atentamente a proposta e escreve sobre outra coisa. Organização de ideias, tem gente que não consegue organizar suas ideias adequadamente num texto. Então, nisso, a revisão vai ajudar muito. Erros ortográficos, erros de conjunções, preposições. Então, conhecer um pouco a língua portuguesa, conhecer as conjunções adequadas, as preposições adequadas para fazer a interligação entre as partes do texto, né? Então, esses são os principais problemas. Escrever muito pouco também é um problema, escrever demais é outro problema. Então, o aluno tem que ter objetividade no seu texto. Nada que o treino não resolva, eu fui né? bem na redação, eu escrevi 3 páginas. Não adianta. Não adianta, não é isso. Não adianta mesmo. Então ele tem que ter esse objetivo naquilo, entender o que... E o nervosismo, o que você diria aqui pro pessoal que está nos assistindo, se preparando, até para a família, né? Que nesse momento, eu acho que presta vestibular junto, né? Bom, é importante controlar o nervosismo. Cada um tem o seu ritual, a sua maneira de controlar o nervosismo, né? Mas uma coisa que ajuda bastante é a respiração. Se o candidato conseguir controlar a sua respiração, fazer aquela respiração pelo diafragma mesmo, né? Enchendo bem a barriga, o pulmão de ar, expirando lentamente, tranquilamente, ele vai conseguir restituir um pouco da tranquilidade para resolver a prova. Isso é muito importante. Tomar bastante água durante a prova, evitar alimentos pesados antes da prova, evitar coisas que ele nunca tenha comido, experimentar algo novo antes da prova, isso também ajuda, porque qualquer fator externo pode afetar a concentração
preocupação pode afetar o desempenho desse candidato. Então, manter a rotina normal dele, descansar bastante antes da prova e tentar manter a tranquilidade ao máximo. E a família também, né? A família não ficar pressionando muito ajuda o candidato, porque o candidato muito pressionado não consegue ter um bom desempenho na hora da prova. A família fica, né? Então calma aí, né? Motive, incentive, né? Mas também leve tranquilidade. E também tem um plano B, né? Se nada der certo, o que fazer no próximo ano? Estudar de novo, se organizar melhor para esse estudo. Então isso é importante também. Um plano B gera menos ansiedade na hora da prova, porque aí não vira aquele momento tudo ou nada, minha vida acabou depois do vestibular, né? O que será de mim depois disso? Tem muita gente que se sente super mal após a prova, vê que não conseguiu um bom desempenho e depois nem consegue retomar os estudos. Então é importante ter um plano B. Se nada der certo, o que eu vou fazer ano que vem? Isso faça com que o candidato vá mais tranquilo para a prova e até tenha um bom desempenho, porque ele tem essa tranquilidade já garantida. Tá certo, tá certo. Karina, para nós encerrarmos aqui, quem não estudou o ano inteiro, dá tempo de correr e estudar? Ou deixa para o ano que vem? Olha, se o candidato já foi para a segunda fase da FUVEST, significa que ele tem um bom nível de conhecimento, mesmo não tendo estudado muito o ano todo. Então, ele pode se concentrar nas matérias nas quais ele tenha mais dificuldade, tentar se esforçar um pouco mais nessas matérias, resolver exercícios de outras provas, do que naquelas que ele tenha mais facilidade, né? Então, isso vai ajudá-lo sim e fazer as redações, porque mesmo ele tendo ido bem na primeira fase não teve redação, então é importante que ele faça as redações, que ele avalie esses textos com outras pessoas para ver se são textos bons o suficiente para que ele garanta a sua vaga na Universidade de São Paulo e em outras universidades para as quais ele estiver prestando vestibular. Tá certo, tá certo. Karina, só para nós encerrarmos, uma última dica sua, para o pessoal que está aí, hoje é dia 22, é dia 8, né? Dia 8 e dia 10. Isso, né? Dia 9, acho que dia 9 também tem prova. Dia 9 também. Uma dica final. Olha, manter a tranquilidade acima de tudo, se preparar nesses últimos dias, né? E é o ideal. Tranquilidade é o que vai comandar na hora da prova. Ninguém consegue fazer nada desesperado, sem conseguir nem enxergar direito a prova. Então, tranquilidade é o ideal daqui até a prova. Tá certo. Recebemos aqui no De Bem com a Vida a Karina, que é professora de redação formada pela USP, trazendo aí para você dicas, tirando dúvidas, que é hora de estudar, é hora de se preparar, para que realmente você tenha aí o resultado que você tanto espera. Karina, obrigada. Deus te abençoe. Feliz Natal. Obrigada. Igualmente. Feliz Natal. Ótimo 2012. Obrigada, obrigada. E Feliz Natal para todo mundo também que for prestar vestibular. Boas provas. Espero que dê tudo certo. Em nome de Jesus. Boas provas. Olha, estudou, se capacitou, né? Então vai dar tudo certo em nome de Jesus. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Viu? É como um atleta se preparando. Então, se você está preparado, se você está capacitado, tranquilize-se e vai, porque você é uma pessoa de sucesso. De Bem com a Vida vai para um rápido break, mas é tão rapidinho. Na volta tem muito mais. Hoje tem artesanato, tem culinária, tem muitas coisas para você aqui. Não sai daí.